E eu quero falar com você nessa noite um pouco sobre Pedro. E como eu disse no versículo 72, narra uma das passagens, talvez uma das ou a mais triste da vida de Pedro, que foi quando ele caiu diante daquilo que o próprio Senhor Jesus o havia alertado, de que ele negaria a Jesus, e mesmo assim ele não deu atenção, não prestou atenção e acabou caindo num erro que ele foi anteriormente alertado. E eu queria falar com você nessa noite sobre os passos da queda. Ninguém cai sozinho, ninguém cai da noite para o dia, ninguém cai à toa, ninguém cai porque é alto, cai porque o chão está liso, ninguém cai à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, e a Bíblia é de fato um manual dessas regras para a gente, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Eu quero nessa noite caminhar com você sobre alguns passos que levam a mim e a você, e que levaram Pedro a cair. Quero que você esteja comigo nessa noite em nome de Jesus, não só para entender, mas para identificar isso na sua própria vida e mudar em nome de Jesus, para que você não caia. Essa regra de fé e prática tem mudado a história aproximadamente de 80 mil pessoas por dia no mundo, porque é uma média que o IBGE tem de que cerca de 80 pessoas todos os dias aceitam a Cristo no mundo todo. Alguma coisa acontece no Evangelho que não faz parte desse microfone, mas alguma coisa muito boa tem acontecido, e Deus tem mudado as nações, Deus tem mudado tudo à tua volta. É só prestar um pouquinho de atenção que você vê quanto que Deus tem trabalhado e tem mudado as coisas através da palavra dele, através da Bíblia. E ela nos traz uma relação de coisas que nós precisamos estar atentos e não fazer para que possamos não cair também. Amém? No capítulo 14 mesmo, no versículo 27 até o 31, diz assim: Então Jesus lhes advertiu: Todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. O que está acontecendo? É meio ruim aqui, né? Versículo 28: Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galileia. Versículo 29: Pedro exclamou: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: Com toda a certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Versículo 31: Entretanto, Pedro insistiu com eloquência: Ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. A gente conhece a história, amém? Conhecemos. Foi isso que aconteceu? Não. A gente sabe que no final das contas Pedro fez exatamente o que Jesus disse que ele iria fazer: negou e traiu e fugiu. Mas qual que é a primeira coisa que eu identifico como um grande passo para a gente começar a cair? E eu peço em nome de Jesus que, se você se identificar com isso nessa noite, seja a hora e o dia para você já começar a mudar. Se você ainda estiver nesse primeiro passo, glória a Deus por isso, bom demais, dá tempo de recuar, porque os outros 3 passos são mais sérios, mas esse ainda dá para voltar atrás. Um grande problema de Pedro é que quando Jesus disse assim: olha, convém que eles me peguem, convém que eu seja traído, convém que eu seja morto, crucificado, mas depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês. Então Pedro se levanta, aquele jeito veemente dele, né, eufórico, às vezes sanguinário, às vezes melancólico, e diz: não, mas de maneira nenhuma isso vai te acontecer, porque nós estamos juntos, Jesus, é eu e você, você e eu. Não vai te acontecer absolutamente nada, porque tudo que fizerem eu vou estar junto com você, não vou te deixar te prender e não vou largar de você. Aí Jesus fala para ele assim: olha, Pedro, é muito bonito o que você está falando, estou fazendo aqui uma analogia, é muito eloquente da sua parte, obrigado pela parte que me toca, mas Pedrão, antes do sol nascer, porque o galo canta quando o sol nasce, e canta antes do sol nascer, né? Eu nunca vi um galo cantando 8 horas da manhã. Eu falo: galo, tá atrasado, hein, galão? Já passou a hora aí, hein? Eles cantam de madrugada, quando está amanhecendo, 5, 6 da manhã, eles começam a cantar. Depois eles ficam cantando, porque acham que gostam de cantar, né? Mas eles começam a cantar antes. E Jesus falou: antes de amanhecer, antes que o sol nasça, você vai me negar 3 vezes. Você está falando o quê? Sabe qual é o problema de Pedro? Algo chamado orgulho. Meu querido e minhas queridas irmãs, o orgulho é o primeiro passo para a queda.
Quando nós nos achamos autossuficientes, quando a gente acha que a gente é capaz de fazer alguma coisa, de proteger alguém que está acima das nossas próprias forças, havia um exército vindo prender Jesus e Pedro sozinho diz: não, eis que estou contigo. Esse negócio que os Estados Unidos vai criar lá na frente chamado super-homem, eis-me aqui, vai começar comigo, vou arrancar minha roupa aqui, te catar no colo e sair voando. Autossuficiência. Tá. Tudo bem aí, microfone? A gente pode, você me ajuda? Ei. Vai entender, né? Enfim, quando Pedro se coloca nessa posição, ele demonstra um orgulho, uma vaidade, do tipo assim: não, Jesus, olha só, nós estamos juntos há tanto tempo, tem mais 3 anos que a gente anda junto, certo? E tudo que você faz, você me chama, então eu sei que na verdade, o cara aqui sou eu, então fica tranquilo. A soberba e o orgulho de Pedro com relação ao que Jesus disse que haveria de acontecer, porque estava nos livros, estava nas profecias, tinha que se cumprir isso, foi para isso que Jesus veio, e ele fala: não, de forma alguma isso vai te acontecer, porque eu vou te ajudar. Isso chama-se orgulho. Quantas vezes Deus dá uma direção para mim, dá uma direção para você, e nós achamos que não é bem assim? Porque quando Pedro falou que estaria com ele, Jesus falou assim: você não só não vai estar comigo, ainda vai me negar. E ele ainda relutou: não, de forma alguma eu faria isso. Irmãos, quantas palavras você já ouviu minha, do pastor Manuel, de outros irmãos aqui na igreja? Quantas palavras eu mesmo já ouvi, e muitas vezes relutei contra o próprio Deus. Falei: não, Deus, isso não é para mim, isso aí é para aquele irmãozinho que não veio hoje, isso não é comigo não, tem nada a ver comigo. E aí Deus nos dá uma direção clara, como Ele deu para Pedro: Pedro, aguenta aí, queridão, você vai fazer besteira. E mesmo assim a autossuficiência de Pedro fez com que ele achasse que fosse capaz de proteger Jesus de algo que estava planejado nos céus, por Deus. Meu irmão, entenda uma coisa: aquilo que Deus planejou simplesmente acontece, quer você queira, quer não. Simplesmente acontece. Então Deus havia planejado a morte de Jesus e sua ressurreição para nossa salvação. Como que um homem ia ter a soberba suficiente para dizer: não, isso não vai te acontecer? Um grande problema de Pedro é que, primeiro, que ele não tinha se convertido ainda, e outra, ele não tinha entendido nada daqueles 3 anos e meio que ele andou com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta: há quanto tempo você está aqui na igreja e não entendeu nada? Quantos cultos você já veio e ainda não entendeu nada daquilo que é de Deus, daquilo que é Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna? Quanto mais você vai precisar estar aqui e vir e andar com a gente, caminhar para poder entender o plano de amor e graça de Deus sobre a tua vida. Essa autossuficiência de que não precisamos de ninguém é o primeiro passo para você cair. Eu gosto muito do método que nós estamos trabalhando na igreja, do discipulado, porque as pessoas têm a quem recorrer. E nós temos alguém para nos ajudar em oração, para nos dar suporte, para nos dar atenção, para orar conosco. Isso faz toda a diferença. Porque eu, pastor Alexandre, sozinho, eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. Você que está aqui não consegue, não é porque você é pior ou não é melhor, mas é porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós precisamos sim um dos outros. Por isso que, graças a Deus, nós temos a quem recorrer. Nós temos pessoas a quem procurar. Toda semana nós podemos sentar, podemos conversar, podemos colocar as nossas dificuldades, pedir uma oração, porque nós temos a quem pedir ajuda, porque não somos autossuficientes. Porque dentro do orgulho, além da autossuficiência, existe outra coisa que pega muito, chama-se independência financeira. Quem aqui não quer ser independente financeiro? Todo mundo quer. Como pudesse ter minha empresa, né? Se eu pudesse ter o meu negócio, pudesse ter as minhas coisas, se eu virasse coordenador, se eu fosse gerente, diretor, se eu fosse um CEO da empresa, se eu fosse um dos grandes acionistas da empresa, aí eu seria independente financeiramente. Cuidado, a independência financeira pode deixar você a um passo da queda. São 4, é só o primeiro. Às vezes, uma oração que eu sempre faço a Deus, eu falo: Deus, tira de mim aquilo que vai me tirar de você. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Uma vez eu li um livro chamado Descobridores de Deus, alguns irmãos aqui também já leram, e aquele livro tratou muito comigo sobre isso, que eu precisava deixar de lado e abrir mão de tudo aquilo que atrapalhava a minha vida com Deus. Eu comecei a fazer essa oração, que eu já disse, é uma oração muito perigosa. Eu comecei a fazer e Deus cumpriu. Deus tirou tudo que me atrapalhava, Ele tirou tudo de mim.
Eu perdi emprego, namorada, entrei em depressão, tudo que os irmãos imaginam. Mas por quê? Porque Deus queria dizer assim, olha, eu estou ouvindo a tua oração. E a hora que você deixa eu tirar de você tudo que atrapalha a tua comunhão comigo, eu faço assim. Só que tem que ter um pouco de humildade para isso, porque tanto a autoconfiança como a independência financeira são às vezes laços, é bênção, meu irmão, entenda isso, não pensa você que ser independente financeiro é pecado, não, é uma bênção, glória a Deus por isso, que você seja bem independente financeiro, que todos aqui sejam grandemente independentes financeiramente, amém? Que todos vocês sejam. Olha, só quem crê que fala amém, né? Você fala, tá bom, pastor, tá bom, senta lá. É só quem acredita que vai na pegada. Mas essas duas coisas não são laços para a nossa vida, são bênçãos. O que eu tenho que tomar cuidado é para que a minha autossuficiência... Porque, irmãos, eu sei aquilo que eu sou bom. Você sabe aquilo que você é bom, não sabe? Irmão, tem coisa que você faz, coisa que você, irmã, faz, que ninguém sabe fazer. Eu fui ali na cozinha tomar um cafezinho que a irmã Socorro fez, misericórdia. Eu falei assim, ó, se tem uma coisa que tem que ter no céu, é o café da Socorro. Aí ela falou, e eu também, né, pastor? Eu falei, para ter o café da senhora, você vai ter que estar lá. Mas eu não sei fazer o café como ela faz. Tem coisas que você faz que ninguém faz igual e que ninguém faz melhor. Não tem jeito. Então eu preciso entender isso, que não é porque eu sei fazer melhor do que os outros, isso não pode se tornar uma soberba na minha vida. Não é porque Pedro era o cara que estava sempre junto, sempre corajoso, era aquele que Jesus sempre chamava para estar junto. Então eu posso fazer aquilo além do que eu devo e posso fazer. Não pode. Há uma limitação. Eu sei aquilo que eu sou muito bom, mas eu sei aquilo que eu não sou muito bom também. Eu preciso entender essas duas coisas para poder dividir a minha autossuficiência, a minha autoconfiança, a minha independência financeira e canalizar isso para Deus. Porque se eu deixar isso me consumir, é o primeiro passo para começar a cair. Tem aquele ditado popular que diz assim, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Ou tire poder dela. Sabe aquela pessoa que trabalha com você, que é chefe lá? Aí tiraram o cargo dele. Como que ele virou? Misericórdia. Você, agora você não vai mais comandar, tá bom? Agora você vai ajudar fulano. Se ficar na empresa é milagre. É 2 minutos para o cara pedir as contas e ir embora. Para pedir para essa mulher ir embora. E aquela pessoa que é tão legal, é tão bacana. Nossa, olha aquele fulano ali. Precisamos promover ele, porque olha, vai ser incrível. Quando dá o cargo de chefia, a casa caiu. Dá poder para a pessoa para conhecer, ou tira, você passa a conhecer as pessoas. Isso não pode corromper o coração da gente em nome de Jesus, porque é o primeiro passo para cairmos. A autoconfiança, a autossuficiência, o orgulho, junto com essa independência financeira, isso corrói qualquer um. Tem outra coisa que me preocupa às vezes, e agora até dentro da igreja, as pessoas que falam assim, não, olha, eu não tenho problema, sabia? Eu não tenho problema não. Tudo que não. Eu não tenho problema. Você tem problema? Eu não tenho. Olha que bom. Então me dá receita, porque eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas às vezes o orgulho é tão grande que eu não quero nem falar para você que eu tenho dificuldade. Às vezes a soberba é tão grande que eu não quero me influenciar. Esse negócio de me idear, discipulado, eu não preciso disso. Isso aí é para novo crente, né? Só que está chegando agora. Os adolescentes precisam disso. Não, mas eu não. Isso não é para mim. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Pode ser um pouquinho de soberba, achar que você não precisa de uma direção que Deus deu para o pastor da igreja, da qual você é membro e faz parte, mas você acha que você não precisa. Não é para mim. Isso é para os fracos. Então é para mim, porque eu sei da minha fraqueza. E é bom ser fraco, porque Paulo disse, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém. Obrigado pelos 3 aí que estão comigo essa noite, glorificando a Deus aqui. Sabe qual que é um dos maiores orgulhos que me preocupa também? É a falta de ler a Bíblia e orar. A gente não lê a Bíblia e não ora, não é porque não tem tempo, porque não quer, é porque a gente acha que não precisa. E o diabo vai falar para você que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa orar. E quando você não lê a Bíblia e você não ora, você está dizendo para você mesmo e para Deus que você não precisa ter relacionamento com Ele. É a mesma coisa. Isso é orgulho. É o primeiro passo. Eu não sei quanto tempo você passa lendo a Bíblia ou orando durante a semana. Nós fizemos aqui no começo do ano aquele projeto de lermos a Bíblia em 40 dias. Não importa se você leu, se você não leu, importa que você esteja lendo.
A minha ideia naquela ocasião é porque a psicologia diz o seguinte, que tudo que você repete por 21 dias seguidos vira hábito. Eu falei, poxa vida, se eles vão ter que ler a Bíblia todos os dias, por 45 dias, para poder terminar, se eles chegarem no 21, eu estou feliz. Porque se você leu a Bíblia por 21 dias, aquilo virou hábito para você, você vai ler sempre. Só que tem gente que não lê Bíblia, tem gente que não ora. Irmãos, quando acaba o culto, a gente é sempre quase o último a sair daqui, o que tem de Bíblia nos bancos? Às vezes me entristece, que eu falo assim, vai fazer o que no banco? Vai deixar carregando, é isso? Aí no domingo, olha, a Bíblia está poderosa, aí ficou a semana inteira na igreja, está cheio de promessa guardada aí, e tem cura, tem milagre, tem história cabulosa, está carregadinha. Não funciona. Eu preciso ler Bíblia e orar, e quando eu não leio a Bíblia e não oro, eu estou dizendo para mim mesmo, e dizendo para Deus, eu não preciso disso. Os irmãos estão me entendendo, em nome de Jesus? É perigosíssimo, irmãos, é um passo grande para você cair. E foi o que Pedro fez, uma autossuficiência, um orgulho, uma vaidade. Eu resolvo, não tem problema, eu dou conta de tudo, fica sossegado que eu dou conta. Eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso orar. Jesus, estamos juntos, fica de boa que eu vou resolver tudo aqui. Segunda coisa que acontece aqui, no livro de Marcos mesmo, depois lê em casa esse capítulo todo, você vê que bonito que ele é. O capítulo 14 ainda, o versículo 32, diz assim: então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. Versículo 34, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte, ficai pois aqui e vigiai. Versículo 35, caminhou um pouco mais adiante, e prostrando-se, orava, para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. 36, e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim este cálice, todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Versículo 37, ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu o quê? O que diz aí? Quem estava dormindo? Os discípulos ou os irmãos aqui essa noite? Eles estavam o quê? Dormindo. Simão, olha ele aí, chamou ele a Pedro. Estás dormindo? Jesus está falando com Pedro. Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai para não cair em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou-os, exortou-os, aconselhou: ainda dormes? E que estão cansados demais, né? Basta, eis que a hora é chegada, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Primeiro passo para cairmos, orgulho. Segundo passo para cairmos, preguiça espiritual. Irmãos, em nome de Jesus, como nós somos preguiçosos. O pastor Manuel fala com tanta alegria que levanta 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para orar. Tem gente que fica assim, misericórdia. Eu começo a orar às 10, às 10h12 eu já dormi. Mas de manhã eu acordo e falo, amém. Orei a noite toda. Não orou não, irmão. Nós somos preguiçosos. Nós falamos aqui na frente, irmãos, vamos orar? Vamos. Você só ouve quem está no microfone. Porque tem, orar em voz alta. O Espírito Santo conhece hoje, Jeová. Aleluias. Nós somos preguiçosos para orar. E Jesus falou assim para Pedro: você está dormindo, é isso mesmo? Você que acabou de me dizer que vai estar comigo, que se preciso for, morre comigo, a hora que eu estou orando e peço para você apenas assim, ore. Você não consegue orar por uma hora e quer que eu acredite que você vai morrer comigo. Conta outra, né? Cadê a câmera? Pegadinha, né? Conta outra. E nós somos da mesma maneira, da mesma forma, somos preguiçosos. Quantas vezes nós ouvimos, olha, estamos juntos, é isso aí, vamos fazer, vamos lá. Mas será que a gente está fazendo mesmo? Nem uma horinha, Pedro, aquele que dizia que morreria junto com Jesus, nem uma horinha ele podia sequer orar, quanto mais morrer. A preguiça espiritual tem tomado conta do mundo quase.
São tantas igrejas que a preguiça espiritual tomou conta de um jeito, que as pessoas estão vindo para o culto, porque acostumou a vir para o culto. Quando foi, seja sincero com você, quando foi a última vez que você saiu da sua casa e disse assim, pegou a sua Bíblia, estava lá na frente do espelho, falou, Deus, estou indo para a tua casa, eu quero que o Senhor fale comigo essa noite. Não precisa me responder, fala com você, quando foi a última vez que você fez isso? Porque a gente vem à igreja e acha que é tudo muito legal, é um entretenimento bacana, vamos pular debaixo dos pés, Não, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir a palavra dEle, eu quero ver o que Ele tem para mim, o que Ele tem para o meu coração. E muitas vezes não é só na pregação, não é só na palavra. Hoje os irmãos viram aqui durante o louvor, Deus ministrando e falando ao coração de muita gente. Como que identifica isso? As pessoas não controlam a presença de Deus, é tão grande que as pessoas choram, elas se desmontam, elas se derramam, porque é forte, é poderoso, mas principalmente porque estão de coração aberto. Quando foi a última vez que você abriu teu coração para vir à casa de Deus? Eu vou lá no primeiro domingo porque é ceia, né? Se eu não tomar ceia, eu não fico bem. Eu me sinto mal se eu não tomo ceia. O problema não está na ceia, meu irmão. Se eu não for na igreja no domingo, parece que não teve domingo. Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja é igreja, e você tem que vir aqui para receber de Deus. Você tem que estar aqui de coração aberto, de olhos abertos e ouvidos atentos, para ver o que Deus tem para o teu coração e colocar em prática. Não adianta só ouvir. É preguiça espiritual, porque eu venho, eu sento, eu assisto e vou embora. Hoje a irmã Ione falou isso aqui bem no comecinho do culto, vamos participar do culto. Irmãos, quem presta culto para Deus não sou eu. Eu vou lá hoje, que hoje o Ministério de Louvor vai prestar um culto bem bonito para Deus. Sábado que vem nós teremos aqui como é que é o nome mesmo? Festival de música. Sábado eu vou lá porque vai ter, o pessoal da música vai prestar um culto para o Senhor. Vocês não estão me entendendo? Não é isso. Eu sou templo do Espírito Santo e eu presto culto a Ele. Eu presto culto a Ele o tempo todo, em todo lugar. E quando eu venho à igreja, eu tenho que vir à igreja com esse entendimento de chegar aqui para prestar culto a Deus, para louvar, para adorar, para levantar as minhas mãos, para me derramar, para chorar, para gritar, para fazer o que for. Eu estou aqui para cultuar aquele que me salvou. Mas a preguiça espiritual tem assolado tantas pessoas dentro das nossas igrejas, dentro de outras igrejas. Eu vejo preguiças espirituais assolando a vida de pastores. Essa semana eu postei lá no Facebook, coloquei também no grupo do WhatsApp aqui da igreja, como é difícil às vezes a carreira, como alguns chamam de pastor, porque a gente está sempre online, né? Está sempre atento, sempre vigiante, sempre ali, estamos aqui, precisar, estamos juntos, mas ninguém está fazendo a mesma coisa por eles, ou pelos pastores. Hoje, infelizmente, mais de 70% dos pastores largam o ministério porque se frustram, porque há preguiça espiritual. Meu pai me contou a história, não sei se foi meu pai que contou, ou foi um outro pastor, e tinha um outro pastor, não sei de que igreja, mas sim, acho que é pior. Vamos ver se esse aqui está melhorzinho. Que um pastor de uma igreja, ele chegou, depois de 2 anos que ele estava pastoreando essa igreja, ele falou assim, olha, chegou a hora de eu ir embora. Os irmãos, mas como assim, embora, pastor? Fica aqui com a gente, não tem por que você ir embora. Ele falou assim, não, está na hora de eu ir embora, porque eu já preguei todos os sermões que eu tenho, então agora eu vou embora. Preguiça de ler Bíblia, preguiça de orar, preguiça de buscar a Deus e de viver um evangelho verdadeiro, de viver a essência daquilo que é de Deus. A preguiça espiritual está assolando todo mundo, pastores, líderes, ministros, o tempo todo. Irmãos, o texto aqui, no versículo 38, eu quero que você leia comigo de novo, diz assim, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A oração é o único remédio que traz poder para resistir à tentação. Sabe por que nós cedemos à tentação? Sabe por quê? Pergunte para mim, por que nós cedemos à tentação, pastor? Excelente pergunta sua, hein? Capciosa pergunta. Porque nós não oramos. O texto diz isso, é um manual de regra, fé e prática. Orai para que você não caia na tentação. A oração não vai te impedir de ser tentado, mas vai te proteger de não cair nela.
Ai, pastor, eu estava lá, Miguel, fui. Não, você não foi, você não estava orando, você não estava vigiando, por isso que você foi. Se você orar e vigiar, você não vai. Não é eu que te garanto isso, é essa palavra que garante isso. E essa é grande, hein, ó, tamanho dela. É a Bíblia que garante que se nós orarmos e vigiarmos, nós não vamos cair em nenhuma tentação, ainda que ela venha. Só que a preguiça espiritual é tão grande que eu não oro, eu não vigio, e aí eu caio na tentação e acho que a culpa é, sabe lá Deus, talvez a culpa é das estrelas, né? Você assistiu o filme, você entendeu aí. Tem que pregar mais para adolescente, eles vão pegar mais rápido o negócio assim. Outra coisa, na preguiça espiritual, não transfira a responsabilidade da sua falta de oração. Versículo 40 diz: ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Aí diz assim: mas não sabiam como justificar-se. Sabe quando a gente que é pai, assim, a gente pega a criança no pulo, fazendo coisa errada? Aí você fala assim: por que você fez? Você está vendo o que ela fez? Ela, não sei. Você sabe que você fez errado. Você pegou no pulo. Jesus pegou eles de novo no pulo. Eles não sabiam o que responder. Para de transferir a tua falta de oração. Ai, pastor, eu não oro, sabe por quê? Por causa assim, ó, precisão. Eu levanto cedo. Aí eu vou para a firma. Aí a firma é corrida. Aí depois tem almoço. Aí o almoço é rápido. Aí eu vou trabalhar de novo. Aí no final do dia, eu volto para casa. No ônibus lotado. Chego cansado. Aí eu vou para a faculdade. Aí eu vou estudar. Aí eu vou ver televisão porque tem que fazer. Pastor, quando eu ver o tempo já passou? Não deu tempo de orar. Então você não ora porque você não tem tempo. Começa a fazer essa oração: Deus, tira de mim aquilo que me impede de orar. Não reclama se você ficar desempregado depois. Porque Deus te ama tanto que Ele prefere você sem dinheiro e perto dEle do que com dinheiro e longe dEle. Eu preciso entender em nome de Jesus e não transferir a minha falta de oração. Pegar a responsabilidade dela: mas é por causa dos meus filhos, é por causa do marido, é por causa da mulher, é por causa do pastor, é por causa da igreja, é por causa do trabalho. Então morre. Não tem, a única saída é morrer, porque aqui nós teremos pastor, nós teremos igreja, teremos trabalho, teremos família, sim ou não? Se tudo isso está te atrapalhando, então está na hora de dar tchau, né? Ó, lembra do Teletubbies? É hora de ir embora. Vai embora, porque não tem mais sentido. A beleza da vida está em você fazer todas essas coisas e ainda se dedicar profundamente a Deus, em oração, em jejum, em leitura bíblica. Mas eu não tenho tempo para isso. Ou você arruma tempo para isso, ou você vai cair. É um manual de regra, fé e prática. Outra coisa, não transfira a responsabilidade do seu pecado, porque quando nós somos orgulhosos, nós deixamos de orar e vigiar, nós vamos cair, nós vamos pecar. Aí sabe o que a gente faz? Sabe por que eu pequei? Culpa do Nadiel. Quem mandou ele, Nadiel, ser assim? Se o Nadiel tivesse me ajudado, eu não teria caído. Isso cola? Não é assim que funciona. Uma vez eu li no Facebook uma frase de alguém me criticando. Eu adoro, eu amo quando eu vejo crítica, eu amo, de verdade, coração. Alguém escreveu assim para mim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, diferente dos pastores da Monte Sinai. Eu vibrei com aquilo, porque quanto mais perseguição, nós estamos no caminho certo. Só que olha o que é um texto fora de contexto usado como pretexto. Quando Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele se referiria a quem? A ele mesmo. Eu, o bom pastor, vou dar minha vida por vocês. Meu querido, não fica chateado. Eu, o pastor Alexandre, não sou capaz de dar a minha vida nem por mim mesmo. Quanto mais por vocês. Estou sendo sincero com você. Eu te amo, eu quero estar junto, vamos fazer o que for. Mas morrer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Vamos passar a noite junto, vamos jejuar, vamos comer churrascão, vamos chorar junto, entendeu? Precisar, às vezes é 2 da manhã, estou conversando com gente da igreja e aconselhando, estamos junto, mas não vem falar de morrer, meu irmão. Então as pessoas não entendem o que a Bíblia diz. Quando ele disse assim, o bom pastor Davi, ele está falando dele, que ele mesmo morreria por amor e em favor das ovelhas.
não é o pastor Alexandre, não é o pastor Manuel. Ainda que haja pessoas que queiram nos matar, a gente não quer morrer. Quem quer morrer, levanta a mão. A gente não quer, irmãos. Então tem que entender o princípio. Não dá para você transferir para o pastor. Pastor não vem me visitar, por isso que eu não vou mais na igreja. Então não vai, trem. Pastor não é onisciente, não é onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Chama Naias. Não! Irmãos, eu trabalho de quarta e sexta. Na sexta-feira nós temos 4 unidades. Eu não consigo ir em nenhuma. Porque estou trabalhando, chego em casa 7, 8, às vezes 9 da noite. Pastor, nunca vem na minha unidade. Vou acabar com a unidade também. Eu não quero vir. Não dá, irmãos. Onisciência é atributo divino. E divino é Ele. Não responsabilize o outro por aquilo que é seu. Não penalize o próximo. Eu errei por causa dele. Eu pequei por causa dela. É o pastor. É por causa dessa igreja. É por causa do irmão fulano. É o ciclano. Os irmãos entendem isso em nome de Jesus. Não transfira em nome de Jesus a sua responsabilidade espiritual. A preguiça espiritual é um segundo ponto para que você caia. Terceiro ponto, no próprio capítulo 14, versículo 47. Esse Pedro é lindo, gente. Ele é... Versículo 14, deixa eu ver, capítulo 14, 47. Nesse momento, dos que estavam bem próximos, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Versículo 48, exclamou Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendeste. Contudo, isso está acontecendo é para que se cumpra as escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Esse homem que estava próximo de Jesus e que sacou a espada e cortou a orelha do soldado, era quem mesmo? Pedro. O cara é orgulhoso, o cara tem preguiça de orar e o cara é precipitado. Cuidado com a precipitação. 4 coisas que nos fazem cair. Primeiro, o orgulho. Segundo, a preguiça espiritual. E terceiro, precipitação. Eu vou orar. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Hadouken. Aquele milagre assim, poderoso. Milagre do Pikachu. Eu quero um milagre na minha vida. Aí quando começa a demorar, o que você faz? Deus, posso te ajudar? O senhor deve estar com muito trabalho em cima, né? Eu sei como é que é, cuidar do mundo inteiro, é corrido. Ainda tem o diabo para o senhor, né? Chega para lá nele. Eu vou te dar uma ajudinha. Precipitação. Todas as vezes que eu tento fazer o trabalho de Deus, eu estou me precipitando e é um passo para que eu caia. Deixa Deus ser Deus. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele. Deixa Ele ser o que Ele é, Deus. Não queira você ser Deus, não queira você tomar o lugar dEle, não queira se precipitar para fazer as coisas, porque vai dar errado. Irmãos, a junção do orgulho com preguiça espiritual é precipitação. Porque eu sou orgulhoso, porque eu acho que eu resolvo tudo sozinho, eu sou bom o suficiente, eu não oro, eu não leio a Bíblia porque eu sou preguiçoso, logo, quem é que tem que fazer as coisas na minha vida? Eu mesmo, porque Deus não está comigo. Deus não fica perto de quem é orgulhoso, não combina. Deus não fica perto de quem não lê a Bíblia, de quem não ora, não tem jeito. Então se eu não leio a Bíblia, se eu não oro e acho que sou bom o suficiente, tudo que eu fizer será de forma precipitada, será de forma acelerada, vou passar por cima, colocar os cavalos na frente dos bois, na frente do carro, do boi, do cavalo, em cima do papagaio. Eu não sei nem como é que é o negócio, mas vão entender aí. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Quando Pedro vai e corta a orelha dele, Jesus, fala: Pedro, que parte desses 3 anos e meio juntos você não entendeu? Quer que tio Jesus faz um desenho? Quer? Eu, Jesus, cruz, né? Depois eu, Jesus, túmulo. Eu, Jesus, preso. Eu, Jesus, ressuscitado. Porque não conhece. Não lê Bíblia, não ora. Aí é orgulhoso. Aí tem preguiça. Aí se precipita. E da precipitação vai dar errado. Sabe aquela coisa assim? Eu quero fazer algo, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sei fazer melhor do que ninguém, não preciso de ajuda. Cuidado. Você pode estar se precipitando. Talvez essa noite você entrou aqui com o coração pronto a tomar uma decisão amanhã, que talvez essa decisão seja precipitada. E eu digo para você: espera em nome de Jesus. Espera.
Procure as pessoas. Há pessoas para te ajudar. Há pessoas dispostas a cuidar de você, a te aconselhar corretamente, de acordo com a palavra de Deus, daquilo que tem que ser feito. Nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, em tempos que tudo é para ontem. Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Tudo é para ontem. Tudo é, isso aqui tem que ficar pronto, não, vai ter que terminar hoje, é para amanhã, aquela sangria desatada que tudo tem que ser para ontem. E muitas vezes aquilo que é feito com muita pressa, às vezes sai bem feito. Às vezes sim, às vezes não. Na maioria das vezes, não. Por que nossa vida espiritual nós não nos preocupamos dessa forma? Quando alguém me pede um prazo de um vídeo para editar, eu falo, ó, esse material eu vou demorar 5 dias para fazer. Na minha cabeça eu vou demorar 3, mas eu peço 5. Que é para que eu tenha um deadline. Não é que chique, hein? Né, Juninho? Um deadline. Para que eu tenha um respiro. Agora, quando o assunto é espiritual, não. A gente não quer dar tempo, a gente quer fazer. A gente quer ir para cima. E a gente quer... Vamos loucos. Capítulo 14 ainda, versículos 53 e 54. Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. 54. Pedro o seguiu de longe até o pátio. Só até aí. Quando nós somos orgulhosos e soma a nossa preguiça espiritual, nos tornamos pessoas precipitadas. Sabe o que a gente começa a fazer? A seguir a Jesus de longe. Será que você não está aqui hoje, seguindo a Jesus de longe? Ou hoje, exatamente hoje, você não entrou aqui seguindo a Jesus de longe? Porque seguir de longe não é aquele que não vem na igreja. Aquele que não vem na igreja, ele não segue de jeito nenhum. Aquele que vem na igreja, talvez esteja seguindo de longe. Ah, hoje eu vou lá, vou ver qual é que é. Cuidado, meu irmão. Pedro fez tudo o que tinha que fazer para cair. Ele fez perfeitamente. E foi bom que ele caiu, porque para que isso sirva de exemplo para mim e para você, que a gente possa não cair também. Ele foi orgulhoso, ele foi preguiçoso, ele se precipitou nas coisas que tinha que fazer, e automaticamente ele começou a seguir Jesus lá de longe. E você conhece a história, quando falaram para ele assim, olha, você estava com ele. Não conheço. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus. A soma desses 4 fatores podem te fazer cair tão feio, porque às vezes a gente acha que somos autossuficientes. Temos preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ir numa unidade, preguiça de discipular, preguiça de vir na escola bíblica dominical, meu irmão. Se você está trabalhando, amém, mas em nome de Jesus, por que você não frequenta uma escola bíblica? Hoje pela manhã tivemos uma aula tão maravilhosa aqui, e o irmão Ed comentou algo que às vezes nós não vemos. Talvez você que não vem, não está vendo direito, não está enxergando a sua própria condição às vezes. Eu não venho na escola bíblica porque eu não preciso. Eu vou lá, tem pouca gente, eu não preciso de escola bíblica, eu já sei tudo. Nós nunca sabemos tudo, irmãos. Nós precisamos tirar o orgulho, precisamos tirar essa preguiça espiritual. Nós precisamos aprender a não sermos precipitados. Aqueles que são humildes de coração, leem a Bíblia e oram, não fazem nada precipitadamente. Absolutamente nada. E automaticamente estão sempre próximos de Jesus, seguindo bem de perto, seguindo bem coladinho. Porque se eu me manter orgulhoso, preguiçoso, precipitado, a igreja para mim é só um lugar para seguir a Jesus de longe. E eu não quero que você saia daqui essa noite seguindo Jesus de longe. Quando nós vemos aqui o versículo 72, a consequência de tudo que Jesus falou para Pedro e do que Pedro fez, foi que em seguida o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em pranto profundo. O que eu quero em nome de Jesus é que você não chore pela queda, mas que você chore pelo livramento antes de chegar nela, em nome de Jesus. É isso que Deus quer para a gente. Pedro foi um homem chamado para pregar o evangelho, foi um homem chamado para ganhar almas. Pedro foi um pastor,
E se não fosse a infinita graça e misericórdia do Senhor, ele não teria sido nada do que ele foi. Essas páginas não teriam sido escritas. Essas histórias não poderiam ser contadas pelos 4 cantos da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, Jesus quer escrever também a tua história. Ele quer que no dia de amanhã, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, as pessoas peguem algo para ler que você produziu. Peguem testemunhos para ler que são seu testemunho. Peguem histórias para contar para os outros, usando você como referência. As pessoas querem que no dia de amanhã, quando talvez nós não estivermos mais aqui, ou já fomos mais bem de idade, as pessoas digam: poxa vida, olha aquele irmão, aquela irmã, foram eles que edificaram, eles que fizeram, eles que ajudaram, eles que construíram e permaneceram fiéis. Agora, chegar lá não quer dizer que nós não vamos cair. Podemos sim cair, como Pedro caiu. E Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, tome cuidado. Cuidado para não cair. Cuidado. Os cuidados estão aqui. Cuidado com o orgulho, cuidado com a preguiça espiritual, cuidado com a precipitação, cuidado em seguir Jesus de longe. Eu venho à igreja só para dar o meu dízimo e vou seguindo a Ele, e a gente vai caminhando, Ele lá, eu aqui, estamos juntos, amém Jesus? Não! Jesus quer relacionamento. Jesus quer intimidade com você. E eu não quero que você espere até semana que vem. Eu queria que você tomasse uma decisão hoje, em nome de Jesus. O texto diz que quando Pedro entendeu tudo que aconteceu, ele chorou muito, porque ele reconheceu o que ele tinha feito de errado. Ele reconheceu todos os passos que fizeram ele cair. E ele só foi cair na real cerca de 4 dias depois, quando Jesus já tinha ressuscitado e o encontrou à beira do mar, e conversou com ele e restaurou os sonhos e a visão em Pedro. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo restaure os teus sonhos, restaure a tua visão. Quero que Ele restitua em nome de Jesus, seja por causa do orgulho, por causa da preguiça espiritual, tenha sido por precipitação, tenha sido por seguir Jesus de longe, não importa. Hoje, em nome de Jesus, Ele quer restaurar os teus sonhos, quer restituir tua visão, o teu talento, o teu dom, o teu ministério, para que você viva da maneira da qual você foi chamado para viver. Nós vamos orar. Eu quero que você baixe sua cabeça e coloque seu coração diante do Senhor. Não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar a ser restaurado em nome de Jesus. Irmãos, eu digo a você, eu só fui restaurado um dia que alguém orou por mim, porque eu também já fui orgulhoso o suficiente para ter preguiça espiritual e para me precipitar nas minhas atitudes e seguir a Jesus de longe. Até um dia que alguém ministrou de uma maneira muito forte, intensa no meu coração, e eu simplesmente disse sim a um convite de ser restaurado pelo Senhor Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta antes. Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou sua vida para Jesus, que nunca abriu seu coração para ser salvo em nome de Jesus? Se tem alguém aqui nessa noite que nunca fez uma oração de salvação, se você entrou aqui hoje e você nunca entregou sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão para eu orar por você. Tem alguém aqui nessa condição essa noite? Amém, glória a Deus. Pode baixar sua mão. Lá atrás também, glória a Deus. Pode baixar sua mão.